Eu quero desejar uma boa noite a todos vocês, quero agradecer a presença, agradecer a Deus pela oportunidade de nós podermos estarmos juntos. Que prazer ter vocês aqui. Fico muito feliz mesmo de ver o empenho, o esforço que ambos estamos fazendo. Tenho me esforçado muito para dar conta de nós podermos, né, oferecer um ensino que possa ter o mínimo de qualidade possível. E eu espero poder fazer isso, né, mais este semestre. E espero também que você possa se esforçar, se planejar, para que a gente possa fazer uma troca aqui de informações e de conhecimento. Nós vamos trabalhar uma disciplina que está na 8ª fase, chamada Gestão Ambiental e Sustentabilidade. Eu não sei se vocês agora acessaram o Siga, mas eu já subi alguma coisinha para vocês lá. Essa videoaula está aqui sendo gravada e ela vai subir como aula de abertura, já com as informações necessárias. Mas já subi algum conteúdo lá dentro da disciplina. Tem já um vídeo e ainda vou subir os materiais. Eu não sei se vocês perceberam, essa disciplina ela só tem aulas na segunda-feira. Talvez estranho, né? Nossa, professor, mas não tem um outro dia. E aí, essa disciplina tem uma característica muito bacana, que é exatamente o que está acontecendo nesse momento, que são aulas remotas ou aulas, né, à distância. A disciplina de gestão ambiental é a única disciplina do curso de administração que ela tem metade desenvolvida de forma online à distância. Na verdade, não é online, é à distância. Então, essa disciplina, a gente vai ter as aulas nas segundas-feiras e os outros 50% dela vai ser desenvolvidas com as atividades à distância, que vão ser as videoaulas que eu vou subir gravadas, vai ser os materiais que eu vou subir, aqueles que eu desenvolvi, os capítulos dos livros, né, dentro da plataforma do SIGA. Então, se você pegar a ementa lá, você vai ver que ela tem lá, né, os numerozinhos, 2 créditos de teoria, aí depois ela tem 2 créditos à distância, né? Cada crédito são 15, que fecha as 60 horas a aula nossa. É a única disciplina do curso de administração que já, né, está aprovado no PPC desde 2013, 2012, é esse PPC do curso de administração, que é o projeto pedagógico de curso, aonde tem uma disciplina com uma carga horária à distância a ser aplicada. E olha que bacana, né? A gente vê que realmente funciona. Se a disciplina já existia, né, uma carga horária para ser trabalhada de forma à distância há mais de 4, 3 anos, hoje, nesse momento, a gente consegue compreender e ter a certeza de que é possível ser desenvolvida, uma vez que nós já estamos aí há quase 2 anos com aulas remotas e parcialmente no formato remoto, online. Então, eu conto aí com a presença de vocês nas segundas-feiras e ao longo da semana estarei subindo um dia de atividade, né, com uma videoaula gravada, com um conteúdo para nós estarmos desenvolvendo essa atividade. Essa disciplina é uma disciplina bastante latente nos dias de hoje. Provavelmente você já deve ter acompanhado, né, as mídias falando bastante sobre a questão ambiental. Nós estamos aí, né, vivendo uma situação de seca, por exemplo. Nós passamos aí por uma turbulência na esfera federal com uma questão ambiental, onde, né, o ministro do Meio Ambiente se envolveu em algumas situações e houve exonerações e entrou outro ministro. O Brasil fala muito sobre, né, queimadas.
no Mato Grosso principalmente, sobre o estiamento, né, que é a seca. O Brasil vive um período de seca muito enorme agora, e a gente tem todo um contexto, né, que envolve as questões ambientais a nível de Brasil e a nível de Estado, a nível de mundo. Então, a gente vai discutir algumas coisas nesse sentido. E, claro, né, nessa modalidade remota. Infelizmente, a pandemia ela nos privou dessa oportunidade de estarmos presencialmente. Muitas pessoas perderam aí as famílias, perderam, né, pessoas próximas, e estamos saindo disso. Nós cremos nisso, eu quero crer nisso. E é o cenário que se constrói o retorno das aulas presenciais. Neste semestre já foi possível, é possível, claro, seguindo aí todo um protocolo sanitário, as resoluções da Unemat orientam e permitem que atividades de laboratório, de campo, a nível de estágio e atividades práticas possam ser, de alguma forma, desenvolvidas na prática. Então, a gente consegue ver esse cenário de retorno nas aulas presenciais. Isso é muito importante. É importante também que você se esforce para finalizar essa disciplina. É importante que você feche o ano de 2021 cursando uma disciplina e concluindo essa disciplina. É necessário planejamento, organização, disciplina de você, porque o cenário demonstra um retorno presencial no ano que vem. Esse retorno presencial nos coloca também uma outra situação delicada para o retorno das aulas, porque a retomada dessas aulas, elas não vão ser tão normais assim. Nós já estamos num cenário diferente, psicológico, mental, né? As pessoas estão aí com uma dificuldade de saúde mental enorme. Então, quando, né, essa situação gerou em nós, né, essas dificuldades psicossociais, psicomentais, o retorno presencial também vai ter as suas implicações. Então, você finalizar o ano com disciplinas positivas, concluídas, claro, e aprovadas, vai colocar você em um outro espírito para o ano que vem. Porque você vai voltar para a sala de aula, nós vamos voltar a nos relacionar, nós vamos ter aí, né, uma dinâmica que vai exigir de você um pouco mais de disciplina. Então, comece agora. Faça isso desde já. É necessário que você tenha um local adequado de estudo. Nós, com o passar desses 1 ano e meio, aperfeiçoamos a forma como nós ensinamos. Hoje eu me sinto muito mais preparado para dar aula à distância, de forma remota, do que o ano passado e do que o semestre passado, porque a gente vai aprendendo e a gente começa a analisar aquilo que foi bom e aquilo que foi ruim. Professor, o ensino realmente ele tem, né, as suas implicações. É dificultoso a gente aprender, porque quando eu estou no presencial, eu sou meio que obrigado aí, eu preciso, né, ter esses compromissos estabelecidos para com que eu os cumpra. Então, eu acho que você amadureceu ao longo desse tempo e viu que é possível. A formação nossa, profissional, ela depende de cada um. A sala de aula, ela, a nível de, né, graduação, ela não está para desenvolver o seu pensamento crítico. Ela está para resolver ou para lhe oportunizar o seu pensamento reflexivo. Em sala de aula, eu disse isso para você já. E você já deve ter percebido que é você quem faz o seu nível profissional. A sala de aula é para te mostrar os caminhos. E é claro que aí a gente tem, né, profissionais mais preparados que conseguem te mostrar caminhos
mais oportunos para a sua formação. E esse momento remoto exige de você isso de forma mais latente, de forma mais mensurável. Então, se esforce para ter um local de estudos. Não tem problema nenhum em você ter aulas, né, online e assistir ela pelo celular, como muitos aqui devem estar fazendo. Eu não me preocupo com a sua câmera aberta ou fechada. Tem professor que exige, e ele está no direito de ter a câmera sua aberta. Também estamos num processo de evolução e é necessário também a reciprocidade sua para com o professor. O professor, ele não, né, está aqui para ficar numa monotonia, só ele fala e não vê ninguém, não ouve ninguém, e, né, então essas metodologias, essas práticas, elas exigem esforços tanto, né, do professor, dos profissionais da educação, quanto os alunos. Eu continuo um eterno aluno e você vai sempre continuar um eterno aluno. Nós estamos nesse processo de evolução e isso faz com que nós cresçamos. A administração é hoje uma área essencial, é um profissional essencial, indispensável para as organizações. Assim como os profissionais de saúde, técnicos, graduados, médicos e as suas especialidades, fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, enfim, são necessários e extremamente necessários para a saúde, assim como, né, um contador é essencial para a parte contábil das organizações, assim como os engenheiros são importantes para as exatas, para as construções, assim é o administrador para as empresas. Quantas e quantas empresas encerraram as suas atividades diante dessa situação de pandemia que mexeu com o mundo econômico e colocou, né, diversas situações necessárias para os gestores das empresas tomarem as suas decisões. E deles foi exigido, né, a tomada de decisão assertiva, com uma demanda extremamente pequena. Algumas empresas acabaram fechando as suas portas, foi o único caminho que restou. Outras continuaram, pessoas foram demitidas, e você, administrador, é o profissional que recebe a formação necessária para gerir uma empresa, tomar decisões assertivas. E eu quero desmistificar aqui na sua cabeça essa capacidade que o administrador tem de gerir negócios. Veja bem, você não vai sair da faculdade e ser contratado como um gerente, como um supervisor, como um administrador. Isso é uma ilusão que você criou na sua cabeça, que eu não sei de onde você tirou isso. Veja só, um médico, quando ele se forma, os 5 anos de graduação, vai para uma residência, ele precisa fazer uma especialização. Ele precisa se especializar em ortopedia, é uma pós-graduação que ele faz. Ele precisa se especializar em obstetria, em, sei lá, qualquer área que você queira, pediatria, trauma, é necessário uma especialização. Um advogado, quando ele sai do curso de bacharel, ele precisa se especializar em uma área, ele não sai advogado para tudo. Ele vai se especializar em trabalhista, previdenciário, tributário, criminal, civil, e por aí vai embora. O administrador, finalizando a graduação dele, ele vai precisar buscar uma área de especialização, como tantas têm, né? Então, 2 aí que eu poderia destacar, ou só uma que eu poderia destacar, uma área que eu posso destacar e desmembrar ela em 2. A área de finanças, por exemplo, auditoria e finanças dentro das organizações,
e a finanças pessoal. São duas áreas muito latentes agora para esse período de pandemia. Quantas empresas, por não ter caixa, por não ter um giro de, né, financeiro controlado, fecharam as suas portas ou ficaram endividadas? E quantas pessoas, né, perderam seus empregos e não tinham um caixa, acabaram, né, tendo sérios problemas aí financeiros? Vocês já ouviram falar da B3? Vou até colocar aqui, ó, no chat, B3. A B3 é, né, a nossa bolsa de valores. Se você tem, né, acompanhado aí as notícias do mercado, você tem visto que uma das áreas que hoje tem crescido é a bolsa de valores, os investimentos, né, as finanças pessoais. E você pode se especializar na área de finanças pessoais. Então, por exemplo, quem aqui pilota moto ou quem aqui dirige carro? Moto. Eliane, Andressa, Thalita? Eu sou a bicicleta. Veja só, para você pilotar a moto e dirigir o carro, você precisou passar por uma autoescola. Lá, você teve que fazer um cursinho, você teve que fazer uma prova teórica, aí você foi para uma prova prática onde validou teu conhecimento, a tua habilidade em dirigir ou pilotar e te deu uma habilitação. Não foi assim? Por que é que você acha que você vai sair da faculdade sendo contratado como administrador ou muito mais que isso, ganhando dinheiro? Você só tem uma formação acadêmica. Agora você vai precisar aprender a ser um administrador, a ser um gestor, um tomador de decisões, um resolvedor de problemas. Tem gente que acha que sai da graduação vai ganhar dinheiro. Como? Você aprendeu uma profissão, você não aprendeu a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é simples, é fácil. A coisa mais fácil do mundo é ganhar dinheiro. Quem carpe um quintal ganha dinheiro, 200, 250, 300 reais para capinar um quintal. Vender picolé você ganha dinheiro. O problema não está no trabalho que lhe dá um dinheiro em retorno. O problema está em você saber administrar o dinheiro, fazer a gestão do dinheiro. É isso que é difícil. Essa que é a sacada de hoje, entende? Então você está se formando em administração para poder ter informação, conhecimento para a melhor tomada de decisão. Visão sistêmica, eu utilizo muito essa palavra, que é quando você enxerga o todo, mas também enxerga as partes, compreende as partes. E dentro de uma organização, você é a pessoa qualificada para entender de produção, para entender de suprimentos, para entender de logística, para entender um pouco sobre contabilidade, sobre finanças, sobre economia, sobre marketing. Você tem uma visão sistêmica de como uma empresa funciona e você consegue ter decisões mais assertivas, diferente de alguém que não estudou para isso, né? O empreendedor, ele abre o negócio, mas ele vai até um determinado momento. Lhe falta alguns conhecimentos que, infelizmente, o leva à falência. Se houver ali uma pessoa com conhecimentos em administração, a empresa poderá ter uma vida mais saudável. Então, hoje, para você que está empregado, já deveria estar aplicando os conhecimentos em administração. Faça isso, se esforce para isso. Isso colocará você em destaque no mercado. Isso é o que vai fazer você se destacar como um profissional preparado, qualificado. Contudo, a gente está no online e
há essa dificuldade de ensino, tempo para com que você estude, com que você tenha leituras. Veja só, fazer uma pergunta a você. Quantos livros você já leu esse ano? O problema não está na aula online. A aula, ela não te ensina, ela só te mostra o caminho. Quem aprende é a pessoa a partir da leitura, a partir do estudo. E estudar, né? Estudar não é em sala de aula. Em sala de aula, você está recebendo instruções, informações para que você estude em um outro momento. O estudo ele é muito mais profundo, ele exige de você uma dedicação muito maior do que sala de aula. Um médico não aprende a fazer cirurgia em sala de aula, a fazer uma boa anamnese clínica ouvindo um outro professor. Ele precisa estar no campo, aprendendo, vivendo, fazendo as leituras dele para com que ele consiga guardar aquela informação e a hora que ele estiver na frente de um paciente, ele conseguir aplicar aquelas técnicas que ele leu. Assim é no mundo do negócio. Você precisa ter essas informações armazenadas com a finalidade de você aplicá-las nos momentos corretos. Como lidar com uma situação de estresse e de conflito, como resolver um problema de custos, como tomar uma boa decisão com as pessoas, com os processos, como desenvolver um bom planejamento. Que você se esforce para finalizar 2021 com chave de ouro. E em 2022 você entrar em sala de aula com o pé direito e com a sensação de dever cumprido. Poxa, cara, eu estou indo para a minha reta final. Como que eu posso aqui, né, melhorar o meu conhecimento agora na prática? Eu compreendo todas as dificuldades que nós temos com as aulas remotas. A minha fala aqui é para você, é com você. Sempre trabalho na primeira pessoa. Sempre é eu. Sempre é eu. Então, se esforce para que você tenha aí esse planejamento e essa dedicação. Bom, nossa disciplina vai ter aí 3 avaliações, assim como no remoto. E trabalhos que podem ser feitos por meio de fórum, de seminário, de um questionário, enfim. E nós vamos dividir as nossas 3 notas, né, que são as nossas obrigatórias. Cada nota ela vai ser composta por uma prova e um trabalho, que vai ter essas modalidades. Então, nós temos aí, né, 3 meses de aula. Então, nós vamos fazer uma prova por mês e uma outra atividade, que pode ser um trabalho, uma leitura, que eu encaminharei para vocês. Você vai desenvolver e aquilo vai te dar uma nota. Normalmente, eu atribuo um trabalho 3 notas, mas como a gente está no online, possa ser que não aconteça com 3. Mas, quando você for desenvolver o trabalho, a atividade que eu passar, que não seja a avaliação, né, você vai ter todas as informações necessárias. Olha, essa atividade está valendo 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, no máximo. A nossa avaliação vai valer 7 pontos. Ou no total vale 10, né? Eu posso passar também a média. Então, todos os trabalhos que você fizer, a média final será 10. 3 trabalhos, soma, posso dar os 2 trabalhos valendo 10, né? Soma e divido por 2, é a sua média final também, não tem problema. Mas normalmente é uma composição de notas. Trabalho vale uma parte e a prova final vale outra. Ok? Compreendido até aqui? Sim, professor. Sim. Ótimo. Então, nós teremos as nossas aulas síncronas todas as segundas-feiras. Metade desse conteúdo ele é desenvolvido à distância, é a ementa da disciplina, então atividades elas vão subir, ok?
Deixa eu ver aqui como é que tá. Eu subi o conteúdo para vocês na plataforma agora pela tarde, então eu não sei se todos vocês tiveram acesso Eu ao entrei e eu vi o conteúdo. vídeo. Você assistiu Eu todo o subiu. vídeo? Não, eu só vi ele ainda. Eu vou assistir Você agora, que viu, acabou a né? aula. Que eu entrei durante a aula. Então, ó, a Andressa, você já acessou a nossa plataforma 4 vezes. E Sim, eu a te internet digo está maravilhosa. as horas que você entrou. Aí você entrou 4, você teve 4 entradas e todas as vezes agora a partir das 9 horas. Sim. Isso mesmo. Né? Então, vamos ver aqui, mas a Thalita também está aqui. Thalita, você acessou também, né, 4 vezes, 4 acessos. São 3, agora você estava logado e agora desceu. São 3 acessos que você tem agora a partir. Não, perdão, minto. Você entrou e saiu. Você tem aqui, ó, registros. Nossa, você entrou dia 29, menina. Você tá apressada, Thalita. Dia 29 você acessou, às 4 horas da tarde. Ah, nós entrou para saber os professores. Eu tava junto com ela, na casa dela. Sim, eu queria saber se já tinha o horário das aulas e tudo mais. Mas o horário das aulas, gente, olha, eu encaminhei para vocês no grupo o calendário lá, ó. Nossa, no começo de agosto eu encaminhei para vocês o calendário Ah, viu, mentira, eu nem 21/2. prestei atenção. Eu nem prestei atenção. Kelly, você entrou só hoje, dia 30, a partir de 9 Pois é. horas. Né, então. E nenhum de vocês abaixou. Na verdade, não tem o vídeo, né? Não subi conteúdo ainda. Não, só o vídeo. Só o vídeo. Né? Então, que bom. Gostei de ver. Olha só, você viu só como é que eu sei os passos de vocês? A plataforma tá ficando boa, né? Tô vendo. Tá chique, bem. Vocês estão monitorados. Sei cada passo que vocês estão dando. Não é assim bagunçado as coisas, Não tem escapatória agora. Você está achando o quê? Né? E olha que eu disse até a hora que você acessou a plataforma, você viu só? E quantas vezes você acessou a plataforma? Brinca. Brinca. Inclusive, eu sei onde você está nesse momento, viu? Em casa. Olha só, gente, que legal. A nossa disciplina, Gestão Ambiental e Sustentabilidade, é uma disciplina, como eu tinha colocado para vocês, que está muito em evidência na mídia hoje. Né? As questões ambientais, elas são muito militantes no Brasil. Então, a gente vai iniciar a nossa aula, né? A gente vai trabalhar aí as 2 próximas aulas, falando sobre a questão da gestão ambiental nas empresas. E aí, assim, eu já faço uma provocação a você agora, nesse momento. A empresa que você trabalha, ou que você trabalhou, tinha, né, alguma ação que era voltada para as questões ambientais? Havia alguma preocupação para as questões ambientais? Só um minuto, gente. Me perdoa, gente. Quem sabe faz ao vivo. Já ouviu essa expressão? Eu ouvi a minha esposa ali, eu fui ver. E eu tenho que ficar com os ouvidos bem atentos. Bom, essa provocação, se você já viu alguma ação, é necessário que você faça um resgate. Por exemplo, você já foi em um banheiro? Provavelmente já, né, professor? É óbvio, né? Mas
um banheiro aonde tinha lá, né, o vaso sanitário ou a pia, e havia ali, por exemplo, um adesivo sobre a economia de água. Quem já viu isso em alguma empresa? Onde eu tô trabalhando agora tem, professor, na FID. Olha que legal. E lá tem o quê? O consumo de água, eles têm alguma informação nesse sentido? Ele dá no banheiro dos alunos tem a plaquinha de como se ligar a torneira para se diminuir o volume dela para não sair bastante e a quantidade que se sai conforme você vai ligando ela mais forte. E tem uma frase lá que fala, ó, eu não vou lembrar agora. Uma frase bem, como é que fala? De Mais impacto. explicativa. Isso. Exatamente. Uma frase de efeito que gera um impacto de conscientização, ou pelo menos de Isso. reflexão. Uhum. Tá? Olha, isso é uma empresa que pensa, mesmo que minimamente, em gestão ambiental. Porque a água é um elemento, é um recurso que tem um limite de consumo. A água, ela não é infinita. Você sabe disso, né? Que a água é um recurso finito. Mas é como se você não soubesse, porque você usa aquela maquininha de pressão, enche, né, põe a mangueira de água e vai limpar concreto com jato de água. Tem cabimento um negócio desse? A ausência de consciência nossa quanto ser humano para o uso de um recurso que ele é escasso em algumas regiões do Mato Grosso, por exemplo. Isso a nível de Brasil e de mundo é algo seríssimo. Regiões que se tornaram aí áridas, semiáridas. O Mato Grosso, o Brasil tem estados, né, do norte, do nordeste, que são extremamente secos, a ausência de água. Isso envolve alguma coisa de clima. Então, quando você entra em uma empresa ou quando você trabalha em uma empresa que tem, por exemplo, essa placa com uma frase de efeito, com uma frase que gera uma reflexão, uma provocação, traz uma informação, olha, minimamente essa empresa pensa de alguma forma na questão da gestão ambiental. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre as constituições, sobre alguns movimentos, como que aconteceu a evolução disso, né? A gente começa com um movimento, né, em um país da Europa, né, que envolve os Estados Unidos, a Europa, e aí a gente começa a gerar discussões, e isso, né, começa a gerar ali uma provocação entre os países, as nações, aonde a gente consegue ter ali, né, uma reunião com muitos países sendo representados, e aí essas discussões vêm, né, ao longo das décadas, há encontros a nível de Brasil, até que a gente tem os estabelecimentos de algumas metas que envolvem a questão da gestão ambiental e sustentabilidade. São duas coisas que a gente vai trabalhar dentro dessa disciplina. Uma coisa é a gestão ambiental, que a gente fala sobre o cumprimento de algumas leis, de algumas normatizações, de algumas regulamentações, por exemplo, de alguns selos que envolvem a questão da gestão ambiental. Então, nós temos, por exemplo, o consumo de alguns produtos do Brasil para serem exportados que exigem o selo, por exemplo, verde, que exigem ali a certificação, por exemplo, de que aquela empresa ela não contribui para a destruição, para a degradação ambiental em alguma esfera, né? Porque essa degradação ambiental ela envolve a fauna, a flora, ela envolve o solo, ela envolve a água, ela envolve, enfim, a vegetação de alguma forma, afeta o ecossistema ambiental de alguma forma. Então, é muito válido, Andressa, você trabalhar numa empresa que tem ali um adesivo
que fala sobre isso. Eu fico muito feliz em ver isso, em ouvir isso. Nós temos em Diamantina uma instituição que pensa, mesmo que minimamente, em gestão ambiental. Então a gente vai falar mais sobre isso. Eu vou subir para vocês alguns links de site para vocês terem acesso. Eu vou pedir para vocês algumas coisas para vocês verem. Não sei, alguém aqui já acessou, por exemplo, o site do Ministério do Meio Ambiente? Nós vamos ver isso, né? Eu vou enviar vocês para alguns links específicos para vocês conhecerem, tanto a nível de Brasil quanto a nível de mundo, tá? Alguns objetivos de sustentabilidade para o milênio. A gente vai conhecer algumas imagenzinhas que elas são padronizadas aqui no Brasil, lá na Ásia, lá no Afeganistão, que está a guerra agora, eles conhecem aquela imagem, que é os objetivos do milênio. Isso vai falar de sustentabilidade. Então, gestão ambiental ela é mais empresarial, mais organizacional, e a sustentabilidade vai falar mais sobre a continuidade, a perpetualidade nossa na Terra para as próximas gerações. E aí isso gera uns objetivos um pouco mais robustos para o todo, né? Então, gestão ambiental, empresa. Aí nós vamos falar sobre os riscos ambientais. Os riscos ambientais, eles são de acordo com as naturezas das atividades organizacionais. Então, a natureza da empresa vai gerar um tipo de risco. Então, ela trabalha com o quê? Qual que é as matérias, a atividade, a natureza primária dela, organizacional? Ela trabalha com o quê? Por exemplo, o setor de minério. A extração de minério gera um tipo de risco para o seu ecossistema. Quais são esses riscos? Lembram do acidente que aconteceu, por exemplo, lá em Mariana? Então, aquele acidente gerou riscos. Os riscos gerou aquela consequência que foi o acidente lá, né? A natureza daquele trabalho. Então, a gente vai falar bastante sobre essa questão de natureza, de risco, né? Alguns tipos de planos de controle que a gente precisa pensar nisso. E aí a gente vai falar sobre os impactos. Esses riscos geram a possibilidade de um acidente. Quando o acidente ocorrer, qual é o impacto que isso gera para o ecossistema? O ecossistema é os stakeholders e a comunidade num todo. Você sabe o que é stakeholders, né? Administrador de oitava fase, numa disciplina de oitava fase, se não saber o que é stakeholder, eu vou aí, tá? Não vou deixar essa telinha aqui me impedir de grudar você aí, não. Tá? E a comunidade num todo onde ela está inserida. Então, esse impacto ele vai ser para a comunidade, vai ser econômico, porque né, olha o que aconteceu lá em Mariana, lembra? Eu vou subir para vocês, por exemplo, um vídeo que aconteceu um acidente né, químico com o Césio, lá atrás, é um produto que hoje já é bem controlado, graças a Deus, né, mas gerou né, um acidente com um impacto enorme para a vida das pessoas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Depois nós vamos falar sobre as políticas públicas ambientais. Tem algumas. Vou subir para vocês algumas legislação para a gente ler. Né? Eu vou pegar direto da página do Ministério do Meio Ambiente, onde a gente vai ver um pouquinho sobre essa lei, vamos falar sobre ela um pouquinho. Tá? A gente vai fazer uma leitura. Ela não é longa, eu vou cortar as partes que não interessam e vou deixar ali para nós né, discutirmos só aquilo que realmente interessa nesse primeiro momento. A ideia é provocar, é mostrar a vocês que existe aí uma extensa, né, na verdade, um extenso conteúdo voltado para a questão das políticas ambientais. Aí nós vamos falar sobre os indicadores, certo? Então, eu vou fechando esse conteúdo mensalmente, a gente vai fazendo as nossas avaliações ou os nossos trabalhos. Existem indicadores de desempenho, eu vou mostrar para vocês alguns indicadores. Então, vai ser né, um material que vocês vão poder visualizar como é que é né, a sustentabilidade, por exemplo, do Mato Grosso, do Brasil, ou das empresas, da natureza daquele trabalho. Por exemplo, a gente pode
extrair, por exemplo, vamos pegar a empresa que extrai aí a argila, que é a Votorantim, que produz cimento. Será que ela vai poder extrair, né, da natureza aquele material por quanto tempo, tornando-se sustentável? Qual é o indicador de sustentabilidade desse tipo de negócio? Por quanto tempo ela vai poder extrair aquilo ali sem gerar um impacto, né, fazendo a gestão ambiental daquele negócio? O que você acha disso? Já parou para pensar? Por quanto tempo ela vai poder fazer aquilo sem gerar ali, né, riscos ambientais, sem dar um impacto para o ecossistema num todo? Nós vamos ver alguns indicadores nesse sentido. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. Então, assim, uma situação bastante, né, latente quando a gente fala sobre esse assunto, ou um dos primeiros que vem à nossa mente quando a gente fala sobre isso, é a questão, por exemplo, do lixo que é, né, produzido por nós dentro da nossa comunidade, ou dentro da cidade, da sociedade. Como que a gente consegue controlar isso? E a nível, né, de Estado e de Brasil, a gente tem aí uma situação muito séria, complexa. O vídeo que eu encaminhei para vocês lá, a história das coisas, ele faz uma crítica sobre todo esse ecossistema. E aí, por fim, né, a gente vai falar sobre a gestão ambiental e a sustentabilidade como um desafio. Qual é o desafio que nós temos, por exemplo, para, né, passar para os nossos sucessores, sejam eles, né, filhos, sejam eles no mundo do trabalho, seja ele para o futuro, para o mundo, para a nossa, né, ascendência. Então, a gente vai discutir isso nessa disciplina ao longo, né, desses 12 encontros, mais essas atividades que a gente vai colocar aí de forma remota. Eu espero poder ajudar vocês. É um assunto gostoso, então eu já deixo essa provocação. Na empresa onde você trabalha ou nos lugares aonde você anda, onde você tem circulado, existe algum material, né, para essa conscientização que gera essa provocação de consumo de água, né, de você não jogar, por exemplo, uma garrafa plástica, enfim, ou um produto plástico, vidro, no meio ambiente, no solo? Por exemplo, em Diamantino, não sei se vocês sabem, é uma das nascentes do Rio Paraguai, quando está lá nas Sete Lagoas. Aquela região está sendo destruída. Na verdade, ela já foi totalmente destruída, né? Olha o rio Ribeirão do Ouro, que é o Diamantino, que é o que passa aqui, né, na descida aqui que vai para a universidade ali. Aquele rio, quando ele cruza com o Rio Diamantino, que está um pouco mais para cima aqui na cidade, quem é de Diamantino está entendendo o que eu estou falando um pouco melhor, foi aonde Diamantino nasceu. Esse rio já não existe mais, mas ele era abundante. Você vê só, né, o quanto de lixo tem hoje jogado nisso. Então, assim, essa é uma realidade nossa. Quantas, né, áreas aqui que foram, né, convertidas para a agricultura, que degradaram, a gente não tem mais mata, né? É pouquíssima mata que a gente tem hoje em área agrícola de construção, que é chamada de mata ciliar, que acaba ali de alguma forma, né, protegendo alguns mamíferos, enfim, né, que é a fauna mesmo. Então a gente tem, né, que ter essa consciência, porque nós, quanto gestores, quanto administradores organizacionais, vamos precisar de alguma forma pensar nisso. Por exemplo, o responsável pela FID pensou nisso, né? Nossa, professor, não é que ela faz um trabalho, nossa, mas já faz alguma coisa, outras que não fazem nada. Como que é o seu consumo de água em casa, né? Fazer essa pergunta aí. Como é que você tem utilizado a água em casa? Por exemplo, você reutiliza a água da máquina de bater roupa? A segunda lavada, que é a de enxágue, ela sai praticamente limpa. O que você faz com essa água? Você joga fora, né? Já vem no próprio Daqui de casa, a minha mãe coloca nas plantas, para moer as plantas lá do fundo. Olha aí, né? É um nível de consciência muito importante. Uma pessoa com essa formação, com esse preparo, quando ele vai para uma organização, ele vai pensar nisso. Veja bem, nós estamos inseridos
em um mercado totalmente do agronegócio. Então você vai poder aí ter a oportunidade de trabalhar numa fazenda ou em uma empresa do segmento do agronegócio. Todas as empresas do agronegócio, ou só da agricultura, ou só da pecuária, ou da indústria, né, agroindústria, do agronegócio, tem a questão ambiental envolvida. É impossível não pensar no agronegócio, mas na questão ambiental. Mas nós vemos com mais frequência a questão ambiental em empresa do setor de serviços, setor financeiro, no banco, né? Setor de serviços, por exemplo, de varejo, de consumo, que seria aí o shopping, um supermercado. Mas quando você vai para a indústria do primeiro setor, isso é mais latente, ou pelo menos deveria ser mais latente, né? O uso de agrotóxico, você tem aqui uma preocupação muito maior. Então tem uma questão de normatização e uma questão de continuidade, gestão ambiental e sustentabilidade. Eu espero poder contribuir com esses conhecimentos, né? Não sei tudo, porque olha a desigualdade, né? Vocês são aí, né, 15, se eu não me engano, nessa disciplina, 13, e eu sou só um. Olha o esforço que eu preciso fazer para poder raciocinar igual a vocês todos. É desigual, não é? Mas eu me esforço para isso. Procuro fazer, né, a leitura das referências bibliográficas. Eu tenho 11 para 12 anos de experiência no mundo industrial que me dão aí, né, algum subsídio para, de alguma forma, orientar, instruir vocês e ou dar um nó na sua cabeça logo, ou pelo menos deixar você com muitas perguntas sem respostas. Porque essa é uma das funções da graduação, lhe fazer ter um pensamento reflexivo, certo? Eu acho que nós vamos ter aí momentos muito gostosos e eu tenho quase que certeza que vai ser muito bom essas aulas. Concordam com isso? Eu espero que sim, e você? Com certeza, fabulosos. Começar